Obra Ícaro Redimido, psicografia de Gilson Freire pelo Espírito Adamastor. Capítulo 22. Em busca de soluções. Não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus, João 5,14. Adelaide, admitindo esses novos conceitos que nunca havia vislumbrado, reconhecia que a ciência do mundo ainda tem muito a aprender no campo do espírito. O assunto exigia uma abordagem mais aprofundada e interessada em encontrar reais soluções para o drama da doença depressiva. Logrou interrogar-me. Essas considerações, facilmente compreensíveis por nós, não poderiam, contudo, atormentar aqueles que lutam com sinceridade para curar as doenças que acometem o espírito na carne? E como podemos orientar aqueles que tratam e os que padecem os transtornos depressivos na atualidade? Sabemos que a questão extrapola o momento atual da ciência materialista, mas aquele que já conquistou um patamar de conhecimentos espirituais detém condições de compreensão, Adelaide. Os que sofrem depressão ou mesmo outras perturbações mentais deveriam tolerar ao máximo as pequenas e suportáveis doenças superficiais que lhes apareçam, sem se arvorar em estancá-las com excessiva carga de medicamentos supressores, pois seguramente são correntes de drenagens de seus males principais e lhes trarão benefícios para a alma enferma. A extração de patologias hipertróficas do corpo, como os tumores benignos, simplesmente porque estão presentes, deveria deixar também de ser um hábito tão frequente na medicina humana. Essas patologias, produzidas pelo desvio das energias hiperegóticas, deveriam ser toleradas ao máximo, pois representam um esforço curativo da mente que expurga de sua intimidade sua própria morbidez, fazendo-a consumir-se na carne. Se reprimidas apressadamente, poderão induzir novas construções hipertróficas ainda mais graves, ou farão refluir o desequilíbrio para o interior, intensificando a hiperpsiquia, com a consequente aprofundamento de seu potencial lesivo, aumentando posteriormente o rebote hipopsíquico. Ou seja, o distúrbio depressivo, que no futuro instalar-se-á por força da lei de compensação energética, será agravado. Adelaide olhou-me admirada, estimulando-me a prosseguir. Por tudo isto, podemos então perceber com clareza que, como regra geral, quanto mais o homem encarnado tolerar seus males físicos, menos irá padecer de transtornos de sua mente. Nosso consolo baseia-se, entre mentes, no fato de que muitos pensadores estão reencarnados na atualidade com essa finalidade e várias escolas médicas da Terra, consideradas ainda alternativas, já caminham a passos largos para essas conclusões. Em breve elas serão reconhecidas pelo pesquisar terreno imbuído dos melhores propósitos em solver os males humanos. Diante de tantos esclarecimentos, compreendo que seria uma parvoíce imputar ao mundo fisiológico e suas deficiências os transtornos depressivos que assediam nossa alma. No entanto, recordo-me de que a medicina terrena demonstra com evidência que a deficiência de substâncias neuroquímicas e doenças orgânicas, as mais diversas, produzem as alterações psicopatológicas sob nossa análise, parecendo demonstrar que elas se assentam em uma base puramente material, embora não se negue a importância dos traumas psicológicos em sua etiologia. Como compreender essas deduções, fato inegável, principalmente diante da evidência dos fatos benéficos dos psicofármacos? As deficiências orgânicas, em qualquer nível que se manifestem, são sempre meros reflexos da queda de potencial das energias espirituais. Verdade
para nós incontestável diante da realidade em que vivemos. É de fácil compreensão que a depleção dos neurotransmissores, as cerebrinas, imputadas como causa primária da enfermidade depressiva, comparece como consequência natural da hipopsiquia, que atinge todos os departamentos da vida mental e física. Hipopsiquia que já compreendemos ser a resultante da hiperpsiquia, a malfadada aventura da arrogância humana, que é, na verdade, o fator etiológico de todos esses transtornos. Como é da lógica, todo esgotamento orgânico ou psíquico, de qualquer natureza, é precedido sempre por inadequado e excessivo uso desses mesmos recursos. Tal conclusão é irrefutável compreensão que a lei de equilíbrio nos faculta deduzir e que não pode ser contestada, pois havemos funcionar no mundo das causas e dos efeitos. Não há efeito sem causa, tal é o axioma insofismável da lei. Não se pode admitir a depleção dos neurotransmissores sem uma causa que a justifique. Não se pode compreender a alma subjugada às aleatórias deficiências da matéria. Somente um raciocínio puramente materialista pode vindicar tais improcedentes e pueris hipóteses, conclusões precipitadas, próprias daqueles que não são capazes de admitir a vida como um produto do espírito. A incompreensão de que o homem, ao renascer na terra, traz consigo o reflexo dos abusos do passado, impossibilita ao estudioso sincero a visão das reais causas das enfermidades em qualquer nível em que se manifestem. Fiz breve pausa, aguardando que Adelaide me interrompesse. Ante, porém, o silêncio da irmã, continuei. Como já vimos, a doença é sempre efeito, nunca causa de nossas dores. Costumamos raciocinar como alguém que corre até a exaustão e depois imputa as dores do cansaço à sua impossibilidade de continuar correndo. A falha é anterior e está no abuso que levou ao esgotamento das forças, evidentemente. Devemos sempre buscar o erro nos excessos de toda a natureza que empreendemos na aventura da vida e não em nossas carências, sempre às consequências. O excesso leva ao dano, que depois passa a exercer um impedimento natural ao prosseguimento dos exageros, por imperiosa necessidade de reequilíbrio e não mero obstáculo ao nosso desenvolvimento. O orgulho nos leva a acreditar, contudo, que a doença é um obstáculo injustificável à continuidade de nossas loucas aventuras. Pois encontrar explicações fora do âmbito de nossos próprios erros agrada-nos sobremaneira e abona nossas deficiências perante os companheiros de jornada, eximindo-nos da responsabilidade pelos fracassos. Erroneamente, o dano passa a ser visto como o agente causador de nossos males. Compreendo, não conseguimos ver que o abuso está na raiz de todas as nossas carências, fruto de nossos egoísticos anseios. Somos o exato produto de nossa própria corruptela e toda dor é corretiva. Disso não podemos abrir mão, pois somos filhos de um Pai que é amor e habitamos uma lei perfeita. Evidentemente, é preciso reconhecer que espírito e corpo compõem uma unidade. Portanto, interferências físicas de diversas naturezas em qualquer departamento orgânico induzem alterações que podem perturbar o seu perfeito funcionamento. Esse fato leva o pesquisador materialista a interpretar equivocadamente que a função é produzida pelo órgão, enquanto, na realidade, a função é ato do espírito. Então, a perda do órgão não implica
no dano da função, que apenas se impossibilita dos meios para sua realização. Indiscutivelmente, o espírito, destituído da integridade de seu ferramental orgânico, não pode manifestar-se adequadamente, assim como um músico não consegue executar sua arte com o seu instrumento danificado. Se interferirmos no metabolismo dos neurotransmissores, impondo meios químicos de atenuarem ou acentuarem suas ações, importantes efeitos far-se-ão refletir na mente. Mas isso não pressupõe que as funções mentais sejam produtos de tais substâncias, o que fere a lógica da vida. O espírito, no exercício das funções psíquicas, serve-se destas delicadas substâncias para se manifestar e, sem que elas atuem corretamente, não pode se expressar como deseja. Portanto, a interferência na neuroquímica não pode curar a mente, assim como não se endireita um músico agindo em seu instrumento. São capazes apenas de fugaz efeito nos mecanismos bioquímicos que sustentam a tela mental, e não na fonte do desequilíbrio que reside no espírito. O homem, contudo, deixa-se embalar pelo sonho vão de que basta ingerir pílulas para que milagrosamente se cure. Doce ilusão, a vida, com sua sabedoria, continuará incidindo com suas dores até que o ser conquiste o próprio equilíbrio. Não nos iludamos, Adelaide, a depressão das cerebrinas se segue ao seu uso exagerado, assim como a degeneração da personalidade é sempre consequência de sua doentia supervalorização. Como entender a necessidade do emprego dos psicofármacos nesse caso, Adamastor? Justifica-se a interferência química no intricado metabolismo das células neurais, tão em moda na Terra? Depreende-se que o homem, no momento atual, ainda não tem diferente forma de agir diante dos transtornos mentais ou doenças de outras naturezas que lhe acompanham a jornada terrena, a não ser introduzindo substâncias químicas inibidoras ou estimulantes, suprimindo necessidades imediatas, porém de ação irrisória e às vezes até infeliz. Fugazes meios de reparação que não podem se sustentar indefinidamente, sem que redundem em graves prejuízos para a saúde. A economia orgânica em qualquer departamento físico funciona segundo equilíbrios seculares e mantém a vida graças à sua capacidade reativa diante dos obstáculos e imperativos naturais da jornada terrena. A excessiva interferência da farmacoquímica artificial dos tempos modernos se consegue simular uma vitória momentânea contra as doenças do homem. A longo prazo, induz ao enfraquecimento da construção biológica, mesmo no campo psíquico. Diante dos mínimos sintomas de ansiedades e de angústias momentâneas, prefere o homem ingerir pílulas que lhe inibam as salutares reações psíquicas de reequilíbrio, tornando-se, consequentemente, cada vez mais vulnerável aos agentes emocionais que suscitam tais sintomas. Se podem impor momentâneos bloqueios às perturbações do psiquismo. Não podem, evidentemente, curar o espírito que segue carreando seus distúrbios, exigindo reparos. Por isso, em que pese o nobre esforço do homem encarnado em frenar suas enfermidades com o emprego dos dardos químicos, seus males continuarão multiplicando-se até que a necessidade de corrigendas cesse mediante a semeadura de novos equilíbrios para suas recônditas forças orgânicas e psíquicas adulteradas. A seguir, o curso em voga no planeta, o excessivo bombardeio químico, sustentado por impróprias explorações econômicas,
poderá degenerar a reatividade do espírito perante as exigências imperativas da evolução, retardando-lhe os passos do progresso. As situações estressantes que sempre existiram e eram muito mais intensas, impondo ao homem a necessidade de conquistar novas potencialidades para o espírito, serão paulatinamente menos toleradas, se não houver uma urgente mudança de hábitos diante do abusivo emprego dos psicofármacos. Produzir-se-á uma raça de psiquismos frágeis, insuficientes para se sustentarem diante dos percalços naturais da aventura humana. Cada vez mais os doentes em número crescente dependerão de novas drogas do quimismo artificial que lhes suscitem um mínimo de bem-estar necessário à vida. A situação é preocupante, Adelaide. Perante o assombro da irmã, prossegui. Esquece-se o homem de que os recursos curativos mais preciosos estão dentro de si mesmo, olvidando que, se a mente pode adoecer, é capaz igualmente e com muito mais propriedade de curar-se. Portanto, os medicamentos se proporcionam aparente e momentâneo conforto ao que sofre. Não podem verdadeiramente sanar o espírito. Este sim, o verdadeiro enfermo e artífice de saúde. Por isso, impor bloqueios à neuroquímica cerebral é apenas obstaculizar o curso dos desequilíbrios, simulando uma alquimia para os transtornos que se mantém, exigindo cada vez mais o próprio reparo. Estejamos certos, o homem não é mero produto de seu universo celular. Não está subjugado à sua massa de neurônios e tampouco é uma secreção cerebral, não podendo ser corrigido mediante simples ações da natureza bioquímica. Não nos enganemos, os transtornos depressivos não se curam com os psicofármacos, capazes de irrisória exaltação do ânimo abatido, propiciando passageiro lenitivo que, não sendo real aquisição do espírito, não pode manter-se. A irmã acenava com a cabeça, dando mostras de concordar com muitas ponderações, enquanto eu prosseguia, como se detivesse de fato algum conhecimento. O homem está sempre disposto a violar toda a lei de equilíbrio e depois se ilude com o fato de que basta ingerir pílulas para acalmar as reações livremente semeadas. Dissemina dissabores, fazendo-se jus às angústias corretivas, mas prefere ignorá-las, entregando-se ao sabor do engodo, acreditando que algumas pastilhas de felicidade feitas da mais factícia química, estranha natureza da vida, vão restituir-lhe as alegrias legitimamente desfeitas. Quimérico artifício, seus padecimentos retornarão ainda mais aumentados, se não se apressar a restabelecer os equilíbrios perdidos e a conquistar méritos para o bem-estar. A sabedoria da lei não se deixa ludibriar pela inconsciência dos homens e cobrará de cada um a sua lição em forma de dor, até que aprendam a atuar nos limites do amor. Lei que os quer perfeitos e por isso faz reverberar na intimidade de cada um toda a desarmonia imposta aos outros. Como o espírito é feito de substância divina e habitante dentro de um universo onde somente a ordem pode subsistir, não é capaz de tolerar em si o mínimo desequilíbrio, demorando-se na provação até que se corrija. Eram sinceras ponderações que brotavam de minhas mais profundas confabulações no campo do exercício médico. Como Adelaide não me interrompesse, continuei. Assim, com pesar, o mundo maior assiste ao homem moderno drogar-se sem fundamentos, alguns enxurdando-se naquelas consideradas lícitas,
enquanto outros se inebriam nas proscritas, sem que saibamos exatamente onde está o limiar entre umas e outras, entre a necessidade sincera e o abuso, entre o desejo de solver males e o anseio de fugir da própria penúria espiritual. Enquanto terceiros tratam de auferir lucros fáceis na desvairada inconsequência humana, onde todos são chamados a participar. Lamentáveis enganos, pois toda droga de ação psicotrópica induz ao empobrecimento da vida mental, queiramos ou não admitir o fato. A entrega abusiva a elas degenera o delicado metabolismo cerebral, carreando consigo a inópia para o espírito. Em nosso plano, a cada dia se constata mais a relevância desta realidade, pois verificamos com assombro o crescente número de almas inquietas e indigentes de alegria que aqui aportam, transportando desequilíbrios muito maiores do que aqueles que os conduziram à carne, pois agregam às características da alma os vícios de um quimismo aviltante, desagregador do bem-estar psíquico, exigindo reparos através de soluções ainda mais dolorosas e demoradas do que os agravos iniciais. Sempre que possível, deveríamos evitar o abuso desse artificialismo completamente estranho à alquimia da mente, que se pode redundar em proveitos imediatos, pode igualmente induzir a vícios, erros metabólicos e intoxicações inadequadas, se viciando o espírito e adiando soluções verdadeiras para os seus males, uma vez que apenas os camufla. Fiz breve pausa para agregar. Não desejamos com isso destituir o valor nobilitante da medicina terrena que, com sinceridade de propósitos, luta para aplacar as enfermidades humanas, e sequer desestimular os que sofrem, eximindo-os de buscar na nobre ciência a devida ajuda de que precisam. Justifica-se o uso dos medicamentos, portanto, se não tem o homem ainda outra atitude a tomar, desde que os utilize dentro dos limites do bom senso, usando-os o mínimo possível e não se acercando deles como se fossem os únicos indispensáveis recursos, menosprezando as reais necessidades do espírito. São muletas que um doente deve deixar logo que se veja em condições de andar sozinho, para não correr o risco de ter suas pernas atrofiadas pelo seu uso inadequadamente excessivo. Sua situação depois se tornará muito mais penosa, transformando-se em um mal o que era apenas um meio. Os remédios não podem servir como desestímulos à reconquista do equilíbrio perdido, inibindo no enfermo o empenho na correção das errôneas atitudes que mantêm a sua enfermidade, iludindo-o de que alcançará a cura com o uso do agente externo. E finalmente concluir: sem a urgente reforma dos atos e sentimentos, não se deve esperar benefício algum de drogas introduzidas em nosso delicado metabolismo psíquico. Nosso remédio mais urgente é a evangelização das condutas moralmente impróprias, responsáveis pela semeadura de todos os males. Adelaide, juntando-se ao meu entusiasmo, decidiu, enfim, ponderar. Entretanto, assistimos a muitos médicos sinceros, trabalhadores do bem, induzindo seus pacientes portadores de graves transtornos depressivos ao uso continuado de drogas que lhes realcem o ânimo abatido e imbuído
dos melhores propósitos possíveis. E não temos o direito de condená-los, Adelaide. Não detém ainda as alavancas que podem mover a força total. Por isso, minha palavra é somente de alerta e não um ditame de conduta ou uma repreensão. E apenas repito o que abnegados instrutores espirituais me intentam auxiliar o homem que sofre na terra, insistentemente nos tem advertido. Se até o momento não há outro meio, senão a indução artificial, conforto químico, saibamos, contudo, que tal recurso deve se restringir ao mínimo possível e que não nos faça perder de vista a necessidade de se estimular no deprimido o correto direcionamento de sua poderosa força mental, corrigindo seus descabidos sentimentos. Que não cruzemos os braços, cientes de que tudo está resolvido com a banqueta mágica da farmácia, como se fosse tudo o que pode ser feito. A felicidade é uma conquista a qual se deve fazer jus e incorporada de dentro para fora, jamais ao contrário. Não há como alertar os estudiosos sinceros em esforço evolutivo na Terra sobre a grave questão. Não queremos menosprezar o valor do trabalho médico da atualidade, apenas salientar que a ciência ainda atua de forma equivocada, porém no rumo certo da boa vontade de acertar. Quando olhamos para trás na história, podemos observar os grandes erros da medicina, sem que isso condene sua trajetória, sempre imbuída dos melhores propósitos em solver os males humanos. Na atualidade, no entanto, o homem, com seus olhos fixos na matéria e incapaz de percrustar no campo do espírito, ainda atua fundamentado em muitos enganos que somente o desenvolvimento futuro lhe permitirá reconhecer. Não somente o abuso do quimismo artificial no tratamento das doenças mentais pode ser, até agora, grande óbice à aquisição do equilíbrio espiritual do homem enfermo, mas a terapia proposta para boa parte das doenças físicas ainda é equivocada, pois se baseia em pressuposto materialista que não sabe reconhecer nelas um papel a cumprir, acarreando a suprimi-las o mais rápido possível, atuando no imediatismo, colhe situações de cunho eminentemente provisório, eximindo-se de prognosticar o futuro e sem compreender que a alma necessita de urgentes dores corretivas para os males que continua semeando. Não podemos deixar, no entanto, de admitir que o espírito carece de sustentar-se na carne o máximo de tempo possível, e para isso é preciso muitas vezes que tanto a enfermidade mental quanto os transtornos físicos tenham seus cursos temporariamente interrompidos. Admitimos, sem sombra de dúvida, que a carne ainda requer cuidados médicos e necessita de reparos, permitindo-se ao encarnado a continuidade de sua caminhada. Por isso, diante dos males infligidos a si mesmo, a medicina no corpo ainda é campo sagrado de necessidades do homem, na exigência dos cuidados que o Pai nos dispensa. Quando a ciência descobrir o espírito, contudo, muitos de seus equívocos serão sanados e a medicina, curada do materialismo renitente, será a poderosa alavanca para o soerguimento da alma no rumo acertado de evolução.
Quanto ainda temos a aprender, exclamou Adelaide, assustada diante meu vivo entusiasmo na consideração dos erros humanos, como se detivesse, de fato, o direito de condenar. E com o firme propósito de encontrar reais soluções, perguntou a amiga ansiosa: qual deve ser, então, nossa correta conduta, uma vez identificados os males dos transtornos depressivos? Se compreendermos a fisiopatologia da arrogância, fácil é entender que a humildade é de fato o recurso mais importante para o seu tratamento. Não a submissão compelida pela força dos impositivos reacionais que os transtornos depressivos carregam, vergando-nos a soberba ante a exacerbação das fraquezas que transportamos na alma, porém, aquela que é sincera expressão da personalidade. Enumerei então o que aprendemos ser os passos principais para a superação de nossos seculares males. Faz-se necessário o exercício da humildade genuína e evangélica, fruto da abnegação dos perniciosos interesses do eu ególatra. Jesus já nos havia recomendado o precioso remédio. Adelaide, porém, pensávamos tratar-se de parvoíce ou apenas uma bela virtude para adornar o espírito, menosprezando o mais valioso recurso para a profilaxia e a cura de nossos males. Projetar o outro acima de nossa pretensa grandeza, fazendo-nos pequenos e servos de todos. Abdicar dos primeiros lugares que nos enaltecem, dirigindo as luzes do destaque para o outro, desviando-as de nossa enfermiça vaidade. Embargar a ambição desmedida na conquista de arroubos pessoais que visam somente nossa jactância e nos projetar acima dos outros. Eis os sábios conselhos que nos asseverou o Mestre, indispensáveis ao nosso bem-estar, como já vimos, mas precisamos reiterar para que não caia no ouvido. A irmã ouvia com profundo respeito enquanto eu continuava. Receber a dor como corrigenda e procurar pelas suas sábias lições. Sujeitar-se com humildade à imposição da angústia que a depressão suscita, na certeza de que, exaltando-nos as muitas carências e fraquezas, ela nos obriga a reconhecer as genuínas necessidades da alma, as quais devem ser prontamente atendidas. Acatar com sabedoria os males inevitáveis que a vida nos impõe em forma de danos, cientes de que nada se perde em definitivo, pois não há na lei divina prejuízos que não possam ser reparados. Compreender que a abstenção, ainda que danosa, seja do afeto ou dos bens aquinhoados, é-nos preciosa preleção de abnegação, corrigindo-nos a morbidez da ganância e a sordidez do caráter adoecido de renitente cobiça. Afastar-se da atitude de vítima e da revolta também é imperioso recurso terapêutico. Chafurdar-se em queixumes e lamúrias, quietude comum ao que sofre na terra, apenas multiplica os males que nos acossam a alma. Cultivar a paciência e a resignação, permitindo-se o esgotamento dos destrutivos impulsos da força mental. Para isso, é bom tolerar, na medida do possível, as desordens físicas consequentes à energética psíquica alterada, cientes de que quando o seu organismo pode dirigir para a superfície os seus próprios males, minora-se o seu potencial mórbido. Impor reorientação segura para a conduta,
os pensamentos e os sentimentos segundo os preceitos evangélicos, a fim de semear novos e saudáveis equilíbrios às potências do espírito. O exercício da brandura não deve ser olvidado como de uso contínuo imposto ao caráter, reduzindo-se ao manancial de rudeza. A bondade deve brotar espontaneamente da alma, recordando que o efeito curativo do bem não é mero sofisma, mas preceito inserido na sabedoria da lei e que deve ser realizado da forma mais sincera possível, pois a lei sabe medir a lhanheza de um ato, a intenção de um pensamento ou o escopo, ainda que exíguo, de um sentimento, não se prestando aos ludíbrios tão comuns à psicologia de astúcia que ainda mora em nossas intenções e permeia nossas atitudes. Sem olvidar que é sempre possível agir no bem, pois nada nos impede de exercitar a caridade, da afabilidade e da paciência, mesmo em meio à mais grave tempestade íntima. Inibir a qualquer custo as atitudes expansionistas próprias da egolatria, bloqueando com segurança a retroalimentação do mal. Depor as armas da arrogância e da defesa dos interesses imediatos de nosso egoísmo é convite para que as forças do universo se precipitem em socorro às nossas necessidades, conferindo-nos alegrias verdadeiras. Recordemos que as potências divinas que nos sustentam na vida se cercam diante do egoísmo e do orgulho, doando-se àquele que, com sinceridade de propósitos, sabe renunciar a si mesmo em favor do bem-estar alheio. E não há na criação poder curativo maior do que o poder divino operando em nosso favor. Alimentar a alegria genuína e a esperança no futuro é de bom alvitre, guardando a certeza de que brotarão no fértil campo da alma, se as semearmos devidamente. Acovilhar o psiquismo nas leituras nobilitantes e não olvidar que o apoio dos amigos nas horas de íntimo desgosto pode soerguer-nos o ânimo abatido. O valor da prece não deve ser subestimado, pois é recurso seguro para um enlevo espiritual e sublime farol a iluminar as trevas interiores que nos ensombreiam a felicidade. O trabalho, quando possível, não pode ser menosprezado como elemento terapêutico valioso, pois a mente subordinada ao ócio é terreno favorável à proliferação de ervas daninhas, deteriorando as energias reconstrutivas do espírito. E, enfim, concluía: eis os segredos do equilíbrio, medidas sempre ao alcance de nossas mãos, na profilaxia e tratamento dos transtornos depressivos, os quais representam um genuíno efeito curativo por atuar na raiz do mal. Recomendações que são de fácil dedução, embora consideradas simplórias e de valor secundário diante da possibilidade efetiva de ação medicamentosa, na qual erroneamente confia-se muito mais. As terapias energéticas, como o passe empreendido nos templos espíritas, representam na atualidade recurso terapêutico inigualável de apoio à alma enferma. As psicoterapias, se bem orientadas, são também sadios meios suscitantes de equilíbrios, uma vez que podem proporcionar ao doente o reconhecimento das próprias fraquezas e necessidades de melhorias.
terão inestimável valor se souberem ajudá-lo na reconstrução do panorama íntimo desfeito, fundamentando-se na humanidade e no aprimoramento moral. Contudo, se atuarem nutrindo o ego menos válido com o cipoal da arrogância, embora se obtenha aparente êxito em primeiro instante, persistirão suscitando os mesmos males que sustêm a enfermidade, que seguramente retornará agravada no futuro. A interferência na delicada química neuronal deve ser o último elemento terapêutico a se aventar, diante da falha dos demais recursos e da imperiosa necessidade de se inibir o malfadado mergulho na autodestruição. E não se deve olvidar que seu emprego seja o mais breve possível, evitando-se danosas consequências na inextricável alquimia espiritual que nos sustenta na jornada evolutiva. E em nosso mundo, Adamastor, o que se faz para o tratamento desses males? Como sabemos, a morte não nos faz sábios e pode apenas abastecer-nos a visão com uma mais dilatada percepção da realidade. Por isso, os desequilíbrios que trazemos da aventura na carne costumeiramente se avultam aqui, deixando-nos entrever com mais clareza a própria penúria íntima. A consciência, sensibilizada pela percepção da nova vida, ressente-se muito mais dos erros cometidos, exigindo reparos. A alma, deixando pender suas máscaras, faz-se nua diante de suas fraquezas e enormes necessidades. A pequenez do espírito se exalta diante da grandeza divina, revelada em mais expressiva amplidão e excelsitude. O sossego é assenhorado pelo reconhecimento da extensão das faltas e maldades engendradas na satisfação de egoísticos propósitos. A paz é perturbada pela lembrança do tempo irreversivelmente consumido em inutilidades. Natural, assim, que a maioria, deparando-se com a inquestionável realidade de suas novas exigências, deixe-se chafurdar em penosas agruras, fazendo engrandecer no espírito as carências de toda sorte. O número de aflitos, portanto, transportando transtornos depressivos no plano em que estamos, aumenta sobremaneira, demandando de nossos orientadores recursos assistenciais muito mais expressivos. Ante a expressão de espanto de nossa amiga, ainda considerei. Muitos, contudo, atravessando a existência em luta pela aquisição de títulos que lhes enobreçam o personalismo, aqui aportam enlouquecidos, reclamando privilégios como se os valores arquivados com base no menosprezo alheio compusessem genuínas aquisições na alma, sem compreenderem que premente necessidade do autoaprimoramento espiritual rumo ao bem para a aquisição da própria felicidade prosseguem reverberando a mesma arrogância convertida em hábito personalístico, em lamentáveis exibições de orgulho, ódio e revolta. Ensandecidos, sem se darem conta da própria indigência, continuam disseminando maldades, impondo interesses egóicos para colher depois os produtos mórbidos da semeadura, em forma de atrozes e profundas quedas depressivas nas futuras reencarnações. Poucos são aqueles que realmente detêm o beneplácito da humildade, encontrando a felicidade e o equilíbrio nos refolhos da alma, aqui chegando.
Eis delineado e lamentável panorama da alma humana, depois do túmulo, revelando o quanto ainda temos a percorrer para o encontro com a saúde mental verdadeira. Compreensível que nos preocupemos com o tratamento, sobretudo preventivo, dos transtornos mentais que se avolumam em nosso plano. Como médicos do espírito, Adelaide, estamos empenhados na ciência de orientação ao homem, urgente medida terapêutica e profilática da saúde mental. Entretanto, como todos nos achamos submetidos aos mesmos imperativos dos seculares vícios do orgulho que nos adoecem, toda medida aplicável ao doente deve começar por nós mesmos. Ante a gravidade do assunto, a irmã permaneceu atenta, ensejando-me a completar. Embora cientes de que a saúde verdadeira somente se conquista de dentro para fora, contamos com diversificados meios de suporte terapêutico, mas não temos fórmulas mágicas ou remédios miraculosos no plano em que estamos, capazes de suprimir todos os males que o espírito transporta. Embora habitemos uma realidade sustentada em um substrato que ainda se pode considerar material, aqui não utilizamos compostos químicos artificializados, tão ao gosto do homem terreno. Em raras ocasiões, usamos essências medicamentosas dinamizadas, destituídas de qualquer substância física que interfira no sagrado quimismo da vida. À semelhança da homeopatia terrena e segundo os seus mesmos postulados, os recursos mais empregados são essencialmente de natureza energética, como os passes magnéticos, a musicoterapia e a hidroterapia. O uso de essências florais aspiradas diretamente de florações vivas é recurso capaz de fornecer eflúvios benéficos ao perispírito desvitalizado e utilizado em nosso plano, em jardins terapêuticos preparados para esse fim. Casos mais graves, como o de Alberto, necessitam de terapia regressiva, sendo este o mais eficaz tratamento para os transtornos da mente na atualidade. A terapia do amor, efetivada por almas possuídas de grande capacidade de irradiar bondade, é recurso bastante eficaz, mas que guarda méritos pessoais. Diante de patologias ainda mais sérias e quando tudo lhe falha, a reencarnação comparece como a única solução terapêutica possível para os males da alma, permitindo-se transferência para o corpo físico dos mananciais mórbidos acumulados nas reentrâncias psíquicas do ser. Estejamos cientes, no entanto, de que a base terapêutica mais elevada com que devemos contar é a inibição da arrogância, primeira imposição no tratamento de toda e qualquer patologia que o espírito transporte. Por isso assistimos às leis da vida com sabedoria, impondo carências, sejam emocionais, orgânicas ou circunstanciais, onde trazemos o hábito do abuso, confeccionando-nos desvios que nos forjam a acumulação dos excessos de toda a natureza, condicionados na personalidade. Assim é que partimos para a vilegiatura terrena, muitas vezes enfrentando dificuldades e privações acerbas, com a única e precípua finalidade de refazer o equilíbrio perdido. Um longo e doloroso caminho para a retomada do bem-estar, sem dúvida, lutar permanentemente para nos manter no máximo equilíbrio possível é o melhor e o mais seguro roteiro para a felicidade. Antes prevenir do que remediar, ensina-nos a sábia exigência do brocardo popular.
Sem sombras de dúvida, nosso maior escopo é manter a estabilidade do espírito a todo custo, ainda que com o sacrifício dos prazeres irrisórios do egoísmo e da abdicação das conquistas efêmeras do orgulho. Estamos vendo como nos custa refazer a felicidade depois de barganhá-la pela arrogância. Afastar-nos da estabilidade, onde quer que estejamos, é grande transtorno para a nossa saúde. Por isso, o esforço em permanecer dentro das linhas de ação do bem é dever constante de todo aquele que atingiu certa compreensão das leis da vida. Viver na retidão do dever e na abdicação que o amor nos exige é preservar a saúde da consciência, Adelaide, o que nos favorece sempre com alegrias e equilíbrios genuínos, bens imperecíveis, de inquestionável valor para a alma, os quais costumamos valorizar somente quando nos vemos desprovidos deles.